Olá, seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Luz, aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, ao vivo. Lembrando que nós somos do Centro Espírita Caminho da Luz, ficamos no bairro da Água Rasa, Avenida Sapopemba 648, em São Paulo. O nosso telefone de contato é o 11 2965 0317. E nós vamos começando o programa aqui, cumprimentando a minha companheira de trabalho. Tudo bem, Soraya? Tudo jóia, Carlinhos. Que alegria a gente recomeçar aqui com vocês. Mais um programa Caminho da Luz. É sempre uma honra, né? É isso aí. E hoje, né, Soraya? Estamos aqui floridos, né? Hoje nós estamos primaveris. Quem está nos assistindo pela TV Mundo Maior, que pode participar pelo Facebook da TV Mundo Maior, nós estamos lá ao vivo. Aproveite, compartilhe, divulgue essa doutrina espírita maravilhosa. E hoje, Soraya, a gente vai bater um papo bem legal, que é sobre um tema que eu acho que nos acompanha, pelo menos eu, né, desde a minha infância. Minha mãe sempre falava, não faça isso, meu filho, porque é pecado, né? E aí, hoje que nós somos espíritas, a coisa funciona um pouquinho diferente. A pergunta para os nossos ouvintes e telespectadores, né, da TV Mundo Maior é, afinal, é pecado ou é erro, né? Pecar ou errar, né? Pois é. Né? A questão está aí, né? A questão está aí, né? Então eu vou aproveitar já trazer aqui, só para a gente ter uma ideia de onde veio a palavra pecado, né? Porque o pecado está aí dentro, principalmente da doutrina católica, dos pentecostais, né? Que falam muito sobre essa questão do pecado. Então, pecado é qualquer ato, sentimento ou pensamento que vai contra os padrões de Deus. Quem peca desrespeita as leis divinas, fazendo o que é errado ou injusto do ponto de vista de Deus, né? É interessante a gente ficar do ponto pensando, de vista de Deus. Fiquei pensando agora qual é o ponto de vista de Deus. Né? É muito curioso essa citação, né? Do ponto de vista de Deus, né? Como só tem ponto de vista alguém, né? Então é alguém que tem olhos, né? Alguém que analisa segundo aquilo que ele acha certo. E se há alguém, é uma pessoa, né? E justamente aí vem em confronto a nossa doutrina, porque o que nos diz no Livro dos Espíritos, pergunta a primeira, né? Que é Deus, né? Então, Kardec é tão inteligente que ele não pergunta quem é Deus, nem o que é Deus, né? Porque quem se refere a uma pessoa. Sim. O que a algo. Então, justamente a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Então, a gente já tem aí uma primeira dica de como a doutrina espírita se diferencia, né? Afinal, eu pequei ou eu errei, hein, Soraya? Pois é bem interessante se a gente pensa aqui, né? Diz assim, o sentimento ou pensamento que vai contra os padrões de Deus. Como o Carlinhos bem argumentou, não existe, segundo o que a gente conhece da doutrina espírita, um padrão de Deus, né? Um padrão de qualidade de Deus, não é isso. Existem, melhor dizendo, leis que regulamentam, aspas, a boa convivência, a vivência, como você vai desfrutar da sua existência. Então, estas leis vão permear todas as relações, sejam elas em todos os reinos aí da natureza, todas elas estão sob este olhar, né, também metafórico, destas leis. Então, não existe um padrão de Deus, existem as leis de Deus, que todo aquele que desrespeita estas leis, de algum modo, se a gente sabe que tem lá uma outra leizinha, assim, bem daquelas, que se chama lei de causa e efeito, que é uma lei que diz, ó, pode fazer o que você quiser,
Beleza, escolhe o que você quiser, toma o caminho que você quiser, faz coisas boas ou ruins se você quiser, o que você achar legal para sua vida você faz. Só que você responderá por aquilo que você faz. Então, a toda ação vai gerar um movimento de resposta. Na doutrina espírita, a gente trata isso como causa e efeito. Então, não é de Deus que vem uma reprovação. Vai vir da sua própria consciência, como também coloca lá o Livro dos Espíritos muito bem, né? Onde estão gravadas as leis de Deus? Ah, na consciência do homem. Quer dizer, se está gravada, é porque já está conosco, a gente já nasceu com elas. Talvez a gente não tenha ciência delas ou, de algum modo, ainda não despertou para elas. Mas que ela tá lá, tá lá. Porque se diz que está gravada na consciência, e consciência é nossa, né, Carlinhos? Não muda porque encarnou, desencarnou, é nossa consciência, é a consciência espiritual, a memória espiritual. Então, gente, não dá para dizer que é pecado, não. Tá certo que é gostoso falar que é pecado, porque tudo que é pecado a gente quer transgredir, não é? Aí fica mais gostoso você falar, ai, não pode tal coisa porque é pecado. Ai, não pode mesmo? Não é que nem criança, não põe o dedo aí. É a mesma coisa que dizer, coloque o dedo aí que você vai dar tudo certo. E é interessante que o pecado já nos gera um sentimento de culpa automático, né? É diferente de um erro. Errar faz parte do processo. Eu me entendo que estou em um aprendizado. Então, faz parte do processo. Agora, o pecado não. O pecado já é algo que você não tem mais o que fazer. E não tem mobilidade, né, Carlinhos? Isso. É aquilo lá, é estático, né? É estático. Isso né? aí. Ele não compreende e a outra coisa, aquilo que você falou, ele é estático. E o tempo muda, né? As coisas passam. A nossa maneira de ver um pecado também se modifica. Né? Pecados são, senão, crenças já estabelecidas ao longo das nossas existências. Por isso que é tão difícil a gente se desligar dele, porque mesmo que somos espíritas hoje, provavelmente, com certeza, fomos católicos, fomos muçulmanos, provavelmente já exercemos em uma outra encarnação um exercício de ligação a Deus. E esse tipo de exercício, ele era sedimentado, ele era repleto de crenças. Então, a gente, quando é mais fácil, né, é difícil falar, então, vir para o erro. A doutrina espírita justamente confronta tudo isso, porque pecado é como se só Deus pudesse absolvê-lo, né? Então você receberia a graça de Deus. Então fica mais fácil, né, para aqueles que se mantêm dentro desse tipo de conhecimento, de utilização de poder, te manter como um pecador, né? Porque você tem que pagar algo, você tem que, de alguma forma, se submeter a alguma coisa, né? Enquanto a doutrina espírita não. Um erro é um erro. Nós vamos ter que repará-lo, vamos ter que aprender com ele. É um processo prático nosso, não do divino em nós, mas nós com o divino. Sem dúvida, é bem interessante isso, porque você não atribui a Deus a responsabilidade por aquilo que você fez, nem para absolver e muito menos para te laurear, né? Dizer, olha como você é legal e tal. Não, tudo a gente é que faz. Mas essa questão do pecado, né, Carlinhos? A gente pode parar para pensar aí que a humanidade, de algum modo, o tal do pecado original, que já vem com esse peso, em especial sobre as mulheres, do tal do pecado original, que a gente ofertou uma maçã, vejam, é mitológico, é o modo como a gente entendia as questões do divino à época e que hoje vale a pena a gente questionar. Que pecado é esse, né? O pecado, onde que está pautado isso? Por que seria pecado
alguém gostar de outro alguém, não é? Então, isso a gente deve sim pensar com bastante atenção, porque, gente, faz parte, a gente erra o tempo todo, não é? Não tem uma coisa de aquilo vai ser um erro e aquilo você vai caminhar e você, ou fazendo tantas penitências, você vai ficar livre, ou, sei lá, como a gente acreditava aí no tempo das indulgências. Ah, você não é legal, mas você se arrependeu. Ok, beleza. Então, o que vai acontecer agora? Agora você vai reformar a igreja. Agora você vai comprar um terreno no céu. Agora você vai, enfim. A gente cria um monte de caminhos, de atalhos, para distanciar a gente da nossa verdadeira natureza. A realidade acho que é essa, né? Sim. A gente vai criando caminhos que... buscando saídas, né? E olha só, e só para a gente deixar claro, né? A questão do pecado, em sua acepção original, a expressão vem do hebraico, chatá. Chatat, né? Passando para o grego armátia, e depois para o latim peccato. Não indicava pecado como uma ofensa de Deus, mas sim qualquer tipo de erro, como errar o caminho para o endereço ou um lançamento de flecha, errar o alvo. Né? Isso que é interessante, porque esse pecado é ofensa a Deus. Como se Deus se ofendesse, né? Assim, como se eu fosse tão importante que eu ofendesse a Deus, né? É mais ou menos uma relação, se numa prática, para os nossos amigos entenderem, né? Uma criança de 1 ano e meio que derruba um copo de leite, né? Eu não fico ofendido porque ela errou, porque faz parte do processo. Uma criança vai derrubar um copo de leite, né? Então, ou seja, eu não me ofendo porque eu compreendo que aquilo está no seu processo de aprendizado. Sim. É assim que... E se colocando nessa posição, é como se Deus fica, né? Poxa, fosse se ofender. Se eu não posso me ofender com uma criança de 1 ano e meio, que derruba um copo de leite, porque ele não tem ainda essas condições, né? Imagina como se eu ofendesse a Deus. Quer dizer, é uma relação totalmente irracional, né? Então, em que o divino está fora de nós. E ao contrário, que a doutrina espírita quer trazer é o divino em nós, né? É a sua inteligência a nos comandar, a sua consciência própria a lhe dizer qual é o caminho a ser tomado, né? Dá uma leveza, né, Carlinhos? Dá uma fluidez, flexibiliza a vida. Porque quando a gente pensa nesse pecado duro aqui, dessa coisa, desse peso eterno, aquela criatura está marcada. Não, flexibiliza. A doutrina espírita vem dizer da sua responsabilidade, de que você errou hoje o caminho, como é colocado aqui. Você errou o endereço. Se você não quiser perguntar lá no posto, sabe aquele posto que faz uma propaganda danada? Se você não quiser perguntar lá no posto, não tem a humildade de perguntar a alguém quando você erra o caminho, você pode errar outra vez. Mas se você tem a serenidade de perguntar, olha, vem cá, eu errei, eu precisava refazer a minha rota, eu estou perdido. Isso faz toda a diferença, é você ter flexibilidade diante do desafio e falar, não, pera lá, errei o caminho, agora eu vou tentar fazer de outra forma. Então, acho que isso faz dá pra gente ter alegria de viver, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, qual o peso desgramado que é esse negócio de, isso é pecado, isso não pode. Eu sou um pecador. Não, pelo amor de Deus, cara, é muito ruim mesmo, né? Então, a gente... Deus, ou o que, pelo menos no meu entendimento, o que eu entendo por divino é amor, é acolhimento, não é essa questão de crucificar porque você errou, né? Se a gente não faz isso nem com aqueles que estão encarnados aqui, que dirá Deus
faria conosco. Carlinhos, qual é a pergunta mesmo? Afinal, pecado ou erro? Né? Fala para nós. E olha aqui, ó, eu já estou aqui com o nosso querido Nelson Cristófaro, a Sueli Silva, o Alice Brito, a Adélia Freitas, a Aldenice Bandeira, que perguntou aqui como assistir a TV Mundo Maior, né, na televisão. O nosso amigo Carlos Wagner já respondeu aqui embaixo, olha aí que beleza. Só parabólica. Alfredo Ligner Júnior, dizendo outra dica, que compre um receptor de antena parabólica digital aberta. Exemplo, da empresa Century Oficial. Aí, olha que maravilha, legal, ele já está me avisando aqui, coisa que nem eu sabia. Né? Ou uma Smart TV, né? Ou entra no site, né? E assiste aqui como o pessoal está nos ouvindo pela Rádio Mundo Maior, ou pela Rádio Boa Nova, ou pela TV Mundo Maior. Não esqueça, você que está nos ouvindo, mande a sua participação pelo WhatsApp, que a Soraya está ligadinha aqui, no 996433827, né? Então, ou aqui pelo nosso Face, que eu estou ligadinho com você aqui. Então, vamos lá, cara, Soraya. Vamos nós. E mais uma coisa, né? Olha, dizer para você, meu amigo, né? Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue aqui no 0800 12 18 38, que nós precisamos muito da sua ajuda. Fale que você ouça o programa Caminho da Luz, que nós somos todos amigos e queremos que a gente continue no ar, né? A levar a boa nova do Cristo, a levar a boa informação. E nos isentando, né, Soraya? Pecador jamais, né? A gente já tem tantos erros, tantos problemas, cara, só né, me faltava, Soraya? né? Já pensou? Você, assim, é que nem, eu me lembro, me veio à mente aquele, eu não sei se vocês já assistiram, A Letra Escarlate, já assistiu? Um filme com a Demi Moore, é de bastante tempo atrás, que o filme tratava de uma mulher que se apaixona por um homem que ela não pode... o relacionamento não pode seguir adiante e tal. A comunidade descobre tudo e colocam nela uma letra de adúltera em vermelho, colada na roupa dela. E em todos os lugares que ela vai, ela está com aquela letra na roupa, como um registro para sempre de que aquela mulher era uma mulher adúltera. Veja, se você parar para pensar em Jesus, né, que perguntado, se pergunta lá para as pessoas, né, atire a primeira pedra aquele que nunca cometeu um erro, ou, nas traduções que a gente conhece, nunca pecou. Povó, cai fora. Por quê? Porque não dá para atirar uma pedra, porque a gente realmente está em erro sempre. E nem o próprio, né? Nem Jesus fez isso. Então mas vale a pena dar uma procurada. É um filme antigo, deve ter alguma coisa aí antiga. Não, e o legal é isso. O que Jesus diz no final, né? Sempre. Vá e não erres mais. Né? Então não é o pecar. Então a gente está vendo que já houve uma mudança, né, do entendimento da palavra, que era erro, né? Que veio do grego pecato, né? Mas que indicava ofensa a Deus, mas ao contrário, o início de tudo era armátia, que significava simplesmente, né, um erro, como errar um endereço, como errar um lançamento de flecha no alvo. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Continue participando com a gente pelo Facebook ou ainda no nosso Zap 996433827. Nós precisamos aí da sua participação. Fique com a gente, o programa está gostoso. E lembre-se aí, afinal, o que você acha? Pecado ou erro? Né? O que você prefere ser, um pecador ou um simples errante? Né? Então tá aí, aguarde aí que a gente volta já já batendo esse papo gostoso com vocês.
Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Pai nosso, que és dos céus. Depois de se tornar uma das maiores bilheterias no gênero de 2016, chegou a hora de levar o filme Nos Passos do Mestre para sua casa. Adquira o seu DVD com preços especiais. Visite a livraria Mundo Maior ou acesse a loja virtual pelo site www.mundomaior.com.br. Você também pode ligar para o 0 operadora 11 4966 5775. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Voltamos com você, que alegria que você ficou aí, você da Rádio Boa Nova, pelo 1450 AM, nos ouvindo, qualquer lugar aí do planeta, não pelo AM, né? Mas na internet, seja muito bem-vindo. Nosso programa faz já uns 2 meses que a gente está às 16 horas. Antes, o nosso programa era às 14. E o pessoal da TV Mundo Maior, estamos aqui pelo Facebook ao vivo. Manda para nós a sua resposta à nossa pergunta. Afinal, é pecado ou é um erro, né? Aquilo que a gente faz. Manda pelo nosso zap, que é o 99643-3827. Eu olhei para o Carlinhos para ver se eu ia errar, entendeu? Já ia entregar para o Carlinhos a bola. Manda para a gente, responde. Vamos lá, gente. Está todo mundo sem pecado, ninguém acredita nisso, porque ninguém, né? O povo precisa participar aqui com a gente para a gente entender um pouco mais. Olha, Soraya, eu queria te lembrar uma coisa hoje. Lembre-me. Na semana passada, nós não falamos, gente, mas nós completamos 11 anos de Rádio Boa Nova. Nosso programa, olha, quanto tempo você me aguenta, hein, Soraya? Com todos os erros, sem pecado. Sem pecado, entramos aqui praticamente assim como experiência, né? Sem carteira assinada. Eu tinha uns 25 anos. A gente estava aqui ainda, o primeiro emprego, o jovem aprendiz. Isso. Aí agora a gente está aqui, ó, veja, 11 Pois é, anos. Parabéns a todos os nossos ouvintes, telespectadores, que nos aguentaram durante estes 11 anos. Gente,
vocês já conquistaram uma evolução espiritual, Tá né? certo. Olha, de nos ouvir, participar do programa. Então, parabéns, minha amiga. Muito Obrigada. obrigado de E dividir com você esses 11 anos aqui. E a nossa gratidão, a nossa querida e amada Marlene, por ter nos dado também a oportunidade de estar junto com ela. Vocês que já nos acompanham, tenho certeza que tem muita gente aí que já nos acompanha há bastante tempo, sabiam que tínhamos aqui mais uma pessoa e que está sempre conosco de qualquer modo, né? Então, a gente agradece imensamente, né, Carlinhos, por esse momento e vamos junto. Quando pudermos, estaremos aqui. É isso aí, olha só, eu estou aqui com a Adélia Freitas, ela diz o seguinte: eu sei agora, com o conhecimento da doutrina espírita, que eu erro, mas depende de mim e do meu comportamento a reação lá na frente, né? Tá aí, como disse Paulo, tudo é permitido, mas não vou me sentir, diz Paulo, tudo é permitido, mas não vou me sentir tomando determinadas atitudes, principalmente aquelas que possam prejudicar outras pessoas, e ter a consciência tranquila. É a melhor coisa do mundo, é uma liberdade maravilhosa, é isso aí. Né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, como disse Paulo. Bonito demais. Né? Então, se tudo posso, né? Sim. É um processo de aprendizado. Olha aí, legal, Adélia Freitas. Aqui a Sam Flores dizendo como assistir os programas no exterior pela TV. Aí você está pedindo demais, né, Sam? Assiste. A gente chega lá, um dia a gente é contratado olha, aí por uma, né? A gente já está na nossa campanha pelo Clube Amigos da Boa Nova. Nós precisamos fazer tanta coisa aqui no Brasil, Sam, que, olha, por isso nós precisamos dos amigos, da colaboração de todos, porque, olha, custa, né? Custa um pouquinho. Só um pouquinho. E a gente, né, é diferente das outras doutrinas que colocam aí um tipo de peditório, Sim. né? Que não, né, infelizmente, não é legal. Então, o que a gente pede é que você doe mesmo, né, para a Fundação André Luiz, porque é com esses recursos, quem sabe, eu nem quero o mundo inteiro, né, o Brasil inteiro, né, assistindo ao vivo, já estaria legal. Mas você pode, pelo Facebook, tudo é possível. Com certeza. Né, como as pessoas estão fazendo aqui com a gente agora. E continua no YouTube, não é? Então, se você quiser, está perdendo aqui a programação ao vivo, lá fica a programação, lá tem tudo, é muito legal. Então, acessa lá, que em qualquer lugar do mundo você vai poder acompanhar a TV Mundo Maior. Olha aí, o nosso amigo Nelson Cristóforo está dizendo, sempre erro. Se cometemos erros, podemos evitá-los. Posteriormente, com o nosso aprendizado, realmente pecado tem um peso muito forte. Nossa querida Neuza Cosma, meu Deus linda, do coração, céu. Ela está aqui com a linda. gente, né? Isso. Te amamos. Que lindos, estou com saudades. Beijo. Linda, Nem nós fala, também. meu amor, paixão da nossa vida. Né? Lindos, que beleza. os dois. Um grande beijo para o Claudine, fala que nós estamos torcendo por ele é tudo na nossa vida. Tá bom? Vamos lá, até me emocionei agora, Soraya, 11 anos, né? A gente merecia aqui uma participação tão querida. O Rafael Souza está dizendo, Deus aceita o pecador, Deus só não aceita o pecado. Não sei, Rafael, ou você se unir com Deus, ou se separa do pecado, ou você se une com o pecado e se separa de Deus. Né? O erro faz parte do aprendizado. Né? Se fosse assim, todos nós nascíamos já pecadores, porque nós não sabemos de nada. Né? Imagina, então, uma criança, alguém que, por ignorância, vamos dizer, um índio, né? O índio que tem lá, como é que eu vou dizer que o índio é um pecador? Ele ignora aquilo, né? Pecado, o erro é perante aquilo que você sabe que é o certo. Quando você não sabe o que é certo, não há erro. Né? Sem dúvida. E aí é legal aqui que a gente tem... aqui eu acho que é do céu e inferno, não é, Carlinhos? Que a gente tem aqui falando do termo do pecador. Sim.
que é um termo realmente que, à medida que as coisas foram caminhando, foi mudando o sentido, né? Tem um sentido próprio em grego, que é desorientado, errado, isto é, o que está fora do caminho certo. É bem interessante pensar sobre isso, né? O desorientado. Quem que é o desorientado? Aquele que ignora como fazer o certo. Aquele que ainda não entrou em contato com o certo, aquele que está em tentativa e erro. Imagina alguém colocar você no meio de uma selva sem bússola. Sua intuição às vezes não vai ser suficiente. Né? Se você tiver um curso de vida na selva, tal, né? Mas mesmo assim, agora aquele coitado que é lançado ali, como é que ele vai se achar? Ele é um desorientado, mas um desorientado por desconhecimento. No bom sentido, né? No bom sentido, esse não peca, né? Pois é. Então tá aí. O Alfredo Liner dando aqui mais uma dica para o pessoal que está perguntando sobre a antena. O sinal pega no Brasil todo da parabólica, basta instalar um receptor digital na sua antena. Talvez tenha que mudar o LNB, agora ele falou grego para mim, da antena parabólica comum para pegar a banda digital. Aí, sempre ajudando. Aí, tá vendo? Compartilhando conhecimento. O Alfredo não deixa a gente errar. Mas, né? Veja, compartilhar conhecimento é um jeito que a gente tem, né, solidário, de auxiliar o outro que está desorientado. Ele está auxiliando os desorientados a se orientarem para poder assistir a TV. Então, bem legal, olha, bem legal. Solidariedade máxima. Tá aí. E a gente quer a sua participação. Afinal, erro ou pecado? Pecado ou erro, né? Então, tá aí. Ou está todo mundo aí sem pecados, não é? Aqueles que estiverem sem pecados, atirem a primeira pedra. Ou mande o seu primeiro zap aqui para a gente, ou o seu comentário no Facebook, para a gente compreender melhor isso, né? Olha aqui, vamos trazer aqui, Soraya. Allan Kardec pontua na obra O Céu e o Inferno os passos, né, para o efetivo afastamento do erro, né? Do erro. Que é arrependimento, que ele considera arrependimento, expiação e reparação, constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Mamma mia. Que lindo, né? Bem profundo. Porque, ou seja, é fácil, né? Eu vou buscar pela graça o perdão de algo. Mas e aí? Aí Deus estaria sendo injusto com aquele que resolveu, pelo aprendizado, reparar aquilo de uma outra forma, né? Então, justamente, o processo, né, que Kardec nos traz, esse é o primeiro processo, eu me arrependi, eu vi que eu errei, né? Pisei na bola, né? Aí, a expiação, né? Ou seja, eu tenho que passar, eu tenho que... Não é pagar, né? Eu tenho que responder aquilo que eu fiz. E mesmo ressarcir, né? Ou retomar o caminho. Retomar o caminho. E reparar, né? Reparar o quê? Refazendo o caminho, fazendo diferente e corrigindo aquele erro com aquele que eu o assim cometi. Né? É interessante, porque aqui, né, ele está colocando que o arrependimento suaviza a expiação. Porque quando você se arrepende, você toma nova resolução, você busca um outro caminho, busca uma outra estrada, você começa a olhar de uma outra trajetória, com outro óculos, com outro olhar. Só que só este arrependimento é insuficiente para que a causa seja, né, de algum modo esquecida ou que a gente retome um novo caminho.
é bem legal, porque às vezes a gente conhece pessoas que dizem, eu me arrependi, mas também não fez nada para se colocar para... É o que a gente está vendo hoje dentro da nossa política, né? Todos, coitados, estão arrependidos, né? Ai, mas ninguém quer pagar o pato, né? Ninguém, ou seja, passar a expiação de ser preso, né? Que também ainda, né? Ele é um processo. Você, eu me arrependi, tá? Você vai ter que pagar, né? Cumprir a lei dos homens. Agora, o problema não é só esse. O problema é reparar. Porque fica fácil, né? Eu roubei, milhares de pessoas passando necessidade por causa disso. Eu paguei lá 10 anos de prisão. E aí? Fica só assim? Barato desse jeito? Não, né? Vai ter que compreender que só vai aprender quando retornar aqui, passar por dificuldades ou então colocar o seu trabalho em prol de resgatar todas essas injustiças, né? Então tá aí. É lindo se arrepender, mas é só o primeiro processo, né? O primeiro ato de um processo longo. E é isso que a doutrina espírita nos coloca, essa responsabilidade. Porque fica fácil, né? Vamos lá fazer a nossa oraçãozinha e pedir a graça de Deus. Mas que Deus é esse que dá a graça para mim e não dá a graça para o outro? Então, mas a gente vem num processo de aprendizado, né, Carlinhos, que, sei lá, na Idade Média isso era legal, era assim que as pessoas viviam, né? Cometiam as maiores atrocidades, crueldades, faziam coisas absurdas e no momento que antecedia a morte, eram absolvidos, era o arrependimento, pedia perdão ou trocava o perdão por algum bem material que pudesse levar lá, na época, a igreja, enfim. Veja, será que a gente ainda, né, a gente fala muito dessa questão de corrupção, etc., será que nós estamos realmente preparados para a transformação ética e moral que a gente precisa? Ou será que a gente passa o nosso dia com pequenas corrupções ou pequenos erros que a gente já identifica? Todo mundo faz, bobagem, tá tudo bem, né? Então, é muito mais profundo do que só a gente culpabilizar alguém ou a gente jogar lá o nosso problema, porque assim, gente, tem nada mais... Parece que a gente está fora, né? Assim, eu coloquei como exemplo, sim, mas compreendendo que eu faço parte disso. Afinal, eu coloquei o cara lá, eu coloquei o meu voto. E é impossível que um cara só faça a coisa sozinha. Ele só acontece porque embaixo de um tem dezenas, centenas, milhares. Tem um povo, tem uma nação, Carlinhos, com um pensamento, todo mundo com o mesmo tipo de filtro. Porque nessa questão de arrepender-se, a gente pode se arrepender e não necessariamente é um movimento sincero. Não necessariamente veio de dentro para fora. É um arrependimento de convenção, de social, é um verniz, né? Tem muitas pessoas, em contrapartida, que passam o tempo todo não só no arrependimento, como no remorso, que também é um negócio terrível, não é? Aquela coisa que te deixa na culpa, né? Que te deixa na culpa, que te deixa como um pecador. O olhar do pecador, que fica na culpa e não dá nenhum passo adiante. Gente, quantas pessoas a gente conhece que estão aí há 20, 30 anos, 50 anos, de uma encarnação para outra, que está vivendo a mesma situação, como se fosse o disco lá que não existe. Quer dizer, existe, né? Tá voltando o vinil, hein? Tá voltando com tudo. Que tá lá arriscado, fica voltando. Então, veja, são várias... O sentimento humano, que tudo é válido, é muito complexo, é muito bonito da gente ver, mas demora para te aprender, hein? Demora. É longo. É bonito, mas é longo. Olha, eu estou com a Janice Freitas aqui.
nós devemos tentar corrigir nossos erros. Só em tentar já é um grande passo, é isso aí. Ao invés de julgarmos o próximo, vamos trabalhar o nosso erro. Existe uma passagem no Evangelho que diz: não faça com o outro o que você não quer que faça contigo. Né? Estamos aqui com a participação da Fernanda Turnes, a nossa querida Margarida Saito, lá do Japão, Beleza. que não nos abandona nunca, a San Flores mandando paz e luz, e a Janice aqui de novo: sinto falta em cada um de nós o respeito, a tolerância, a colaboração. Sem dúvida nenhuma, Janice. A Mônica Regina Milanês, que é lá de Salto, luz e paz a todos. É isso aí, gente. Nós estamos num mundo de prova e expiação. Estamos longe de chegarmos a um mínimo de uma perfectibilidade. Porém, é um caminho, é uma luta. Né? O que a gente tem que ter agora é esse processo de compreensão de que tudo que acontece conosco tem, de alguma forma, direto ou indiretamente, a nossa participação. Se a gente permite que aconteça tudo isso, não é o cara que é o culpado, simplesmente é eu que permito que ele faça isso comigo. Em algum momento eu permiti isso. Ninguém faz nada para mim se eu não permito. Né? Se eu não me coloco no intento de lutar contra essa injustiça. Então tá aí, é um aprendizado longo. Soraya. Pois é, eu já quero começar pedindo desculpa pelo nosso erro aqui, né? As mensagens do Zap chegaram agora, deve ter tido aí algum problema do nosso Wi-Fi e tal, mas já pedimos nossas desculpas, vamos melhorar. Várias pessoas estão colocando aqui, tem uma pessoa que colocou, acho que não tem o nome, dizendo: o amor, ela gosta da frase, o amor cobre uma multidão de erros, não pecados. Isso, muito bem, linda, linda, linda. Temos aqui a participação da Adriana de Caieiras, São Paulo. Ela também fala que ela erra sim, mas o Espiritismo libertou ela do conceito de pecado. O Nelson manda abraços para nós. Quem mais? Adriana. A Alaide, nossa querida Alaide do Tucuruvi, também manda um grande abraço aqui para nós. Também coloca aqui algumas questões. A Lourdes de Itaquera, enfim. Não conseguimos ler todos, tá, gente? Perdão, mas a gente procurar melhorar, tá? Perdoa, tá? Perdoa. O erro já tem, assim, coladinho nele, tipo queijo de goiabada, é uma palavrinha forte, mas que dá toda a sustentação do espírito imortal. Perdão. Porque perdão tá mais do que perdão. Perdão é amor, né? Então, ó, perdoa a gente, tá? Certo, Carlinhos? Estamos acabando esse negócio já? Certinho. Não, caramba! Ainda faltam uns minutinhos. E mais uma vez, né, Soraya, eu queria agradecer a todos. A gente fica emocionado de ter tido essa possibilidade de estar aqui 11 anos. Eu não tenho dúvida que nós já erramos muito aqui no objetivo de sempre acertar, de trazer você conosco a reflexão da doutrina espírita no nosso dia a dia, trazendo com alegria, tranquilidade. Eu amo essa doutrina, vivo ela com alegria, mesmo sabendo de tanta responsabilidade que nós assumimos. Mas tá aí, manda aí seu recado, final do nosso programa. Soraya, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Sempre. Eu que agradeço, vou mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para meu cachorro. Brincadeira, gente. Um grande beijo para o meu amigo Carlinhos, para todo mundo do Caminho da Luz, pela Marlene, a dona Neuza, o seu Claudine, que são os fundadores também da nossa querida casa. Então, um grande abraço, porque é lá que é o nosso colo, é o nosso grande coração, é lá onde a gente se reabastece, onde a gente tem oportunidade do trabalho. E nós só estamos aqui porque lá nós começamos. Então, nosso grande abraço a vocês, esperamos reencontrá-los na próxima semana. Certo? Um grande beijo a todos. Muito obrigado, a Caminho da Luz.